بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Estamos falando então aqui no nosso segundo programa a respeito de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas, ou ensinavam os seus companheiros, ensinavam a todos. Na verdade, vamos aqui falar como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava a humanidade. No programa passado, nós vimos a importância que se tem de aprender isso e de onde que vêm essas informações. Uma vez que nós sabemos que essas informações vêm de Allah subhanahu wa ta'ala através de uma revelação que se deu através do Alcorão ou da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem-se uma outra ideia a respeito da informação que vocês estão recebendo agora, né? Quando vocês sabem que isso não foi um capricho, uma ideia, uma filosofia nova que saiu, porque no fim das contas, se alguém pode filosofar sobre um assunto, por que eu também não posso? O que nós não podemos é competir com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na questão da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que foi revelado nós temos como crença de que é o melhor para todos nós. Não só como crença, mas se a gente vê bem profundo, você vai ver que é a lógica de que toda a humanidade necessita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dizia Aisha e como foi no programa passado, ele era o Alcorão sagrado caminhando, né, pelas ruas, caminhando por entre as pessoas. Então, ou seja, ele era a prática do Islã, ele era a prática do Alcorão, ele era a prática da própria Sunna de que foi revelada a ele. E, portanto, e por isso ele foi ouvido. E é uma coisa que a maioria dos muçulmanos esquecem hoje em dia, ou negligenciam. Saibam, meus irmãos, que o Islã se expandiu através do bom comportamento dos seus muçulmanos. O Islã se difundiu em outras comunidades, em outras sociedades, através do comportamento, do melhor comportamento dos muçulmanos, que apresentavam o comportamento profético, né, que apresentavam o comportamento que foi revelado por Allah, apresentavam o comportamento da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apresentavam o comportamento do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então é importante que tenhamos isso em mente quando pensamos em aprender como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas. Primeiro ponto, ensinar as pessoas, existem, na verdade, vários motivos para isso. Não só ensinar as pessoas do Islã, mas para fazer da'wah, para passar o conhecimento, para expandir essa religião, para difundir as palavras de Allah e as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em várias narrativas, você vê que sempre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele ensinava as pessoas sempre com dois objetivos em mente. Uma, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala através da obediência aos ensinamentos do Islã. Como eu disse na aula passada, tudo aquilo que nós fazemos, né? Tudo aquilo que nós fazemos nas nossas vidas, dentro ou fora das mesquitas, é adoração. É seguir o Islã, é fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou. Sempre que nós fazemos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou, nós temos recompensas. Allah subhanahu wa ta'ala nos dá recompensas por aquilo. Ou seja, você tem duas formas de fazer as coisas, a sua e a forma islâmica. Se você fizer da sua forma, você pode até fazer corretamente, mas não ganha recompensa sobre isso. Agora, se você faz da forma islâmica, com a intenção correta no coração, de que você vai fazer aquilo por Allah e para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, você tem então recompensas por isso. Hoje nós vamos tratar de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele falava com as pessoas, ele não cansava as pessoas. Ele não
declamava por horas e horas e horas e horas o mesmo assunto. Você pode ver, por exemplo, quando um filho conversa com o pai dá aquele sermão, né, como nós conhecemos, aquele sermão no filho, e que ele fica falando e falando e falando e repete, e fala de novo e repete, aquela coisa toda. Quando o filho sai, você pergunta, o que teu pai falou? Ele fala, eu nem lembro, porque tanta coisa que, na verdade, eu não consigo lembrar. Não é da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se estender muito nos seus assuntos, ou se estender muito nas suas réplicas, nas suas retóricas. É verdade que ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ele mesmo diz no hadith, ele fala, u'titu jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim. Ou seja, me foi dado... Não existe uma tradução para Jawami' al-kalim, mas explicando isso seria a capacidade de passar muitas ideias, de passar muitas coisas em poucas palavras. U'titu jawami' al-kalim. Ou seja, com pouquíssimas palavras se passa uma mensagem bastante abrangente, bastante ampla. E a própria Aisha, radiyallahu ta'ala anha, dizia que você podia contar nos dedos as palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava para as pessoas. Nos dedos se contavam as palavras que ele falava para as pessoas. Porque não só era uma revelação, mas eram palavras pensadas. Eram palavras escolhidas, não só para transmitir uma mensagem, mas para tocar o coração daquelas pessoas que ouviam. Para tocar no coração daquelas pessoas que seguiam a esse profeta maravilhoso, que foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diferente do que se diz aí na mídia, na mídia sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi uma das melhores pessoas que já viveram nesse mundo, e nós muçulmanos o consideramos, e ele é, independente da consideração ou não, e ele é o melhor ser humano que já andou por esse planeta depois dos anjos, né? Depois dos anjos você tem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como a melhor pessoa que já habitou essa existência. E é ele que não se estendia muito nas suas retóricas, não se estendia muito nos seus assuntos. Infelizmente, nós vemos hoje nas Khutbat al-Jum'ah, né? nas Khutbat al-Jum'ah, ou seja, nos sermões de sextas-feiras, onde o sheikh se estende por horas, ou muitas vezes você tem aí uma oração de sexta-feira sendo feita em 2 horas ou em 1h30, onde o sheikh fala durante 1h40 minutos, 1h30 minutos. Isso tudo é contrário à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os sermões de sextas-feiras eram sucintos, eram curtos, era somente uma lembrança. A oração de sexta-feira ela foi feita não só para reunir os crentes, né, e para que você tenha aquele senso de união e de grupo, né, todos os muçulmanos rezando junto, todos os muçulmanos unidos na mesma direção, fazendo os mesmos movimentos, etc. Não só aquilo, mas é um dia onde uma pessoa que é mais sábia do que a maioria dos que estão ali embaixo rezando, não necessariamente um sheikh, aliás, o sheikh nem existe, né, dentro da teologia islâmica, mas isso é um outro assunto. Mas você tem a pessoa mais sábia, ou mais erudita nos assuntos islâmicos, ela sobe no mimbar, que deveria ter no máximo 3 degraus, e não 20 ou 30 ou 40 degraus como é hoje, e que também é contrário à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele ia e falava durante 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, uma palavra curta, palavras pensadas, palavras que foram estudadas, certo? E através dessas palavras ele passava a mensagem que ele deveria passar, que é uma mensagem de lembrança. A Khutbat al-Jum'ah, ela nunca foi feita para grandes ensinamentos, para você sentar e ensinar o Kitab al-Tawhid, né, o livro do Tawhid, ou um determinado livro, ou uma mas'ala fiqhiyya, exceto quando a sociedade precisa disso. Isso é uma outra questão. Mas normalmente a Khutbat al-Jum'ah ela deve ser feita sucinta, ela deve ser feita curta, ela deve ser feita direta, com alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com alguns versículos do Alcorão de Allah subhanahu wa ta'ala, e com um assunto curto e
direto e claro e que toque o coração daquelas pessoas que estão a seu redor. Uma das características e uma das provas que nós temos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era uma pessoa que cansava as pessoas com os seus discursos, etc. Quem trabalha com educação, quem trabalha nas escolas, sabe que as crianças têm um poder de concentração muito rápido e ao mesmo tempo muito curto, né? Se você não é dinâmico com as crianças, a criança perde a concentração, onde ela faz bagunça, onde ela sai, ela quer correr, ela quer sair, ela quer fazer outra coisa que não ficar ouvindo aquele professor chato falando na frente durante muito tempo. E numa narração que se encontra em Abu Daud, né, no livro de Hadith de Abu Daud, Sa'ib ibn Yazid disse que quando ele veio de Tabuk, da expedição de Tabuk, ele encontrou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Thaniyat al-Wada'. Thaniyat al-Wada', ou seja, que era uma região ao norte de Medina e não ao sul de Medina. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando veio de Meca, não passou por Thaniyat al-Wada', como diz a musiquinha que é ensinada por aí, etc. Mas isso aí é só um parênteses que eu abro. Então, Thaniyat al-Wada' ficava ao norte de Meca, como ficava Tabuk. Então, Sa'ib ibn Yazid, ele vinha de Tabuk, do norte, e passou por Thaniyat al-Wada'. Então, ele veio do norte, e continuou no norte até chegar a Medina, e chegou até Thaniyat al-Wada'. Em Thaniyat al-Wada', ele encontrou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rodeado de crianças. Ou seja, em sua volta havia crianças, e as crianças estavam ali paradas, prestando atenção no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso não é um milagre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso era nada mais, nada menos do que uma das provas de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era dinâmico ao falar. Ele não ficava muito tempo falando o mesmo assunto e era capaz de atrair a atenção até mesmo das crianças. E até numa outra versão do mesmo hadith que foi registrada pelo Imam al-Bukhari radiyallahu anhu, onde alguns companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: nos encontramos com o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala com crianças em volta de Medina, ou seja, onde ele estava junto com crianças ao lado, à sua volta, ainda em Medina. É a mesma versão do mesmo hadith, onde Sa'ib ibn Yazid vinha então de Tabuk e passou por Thaniyat al-Wada' e viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso é só uma variação da mesma narrativa. Num outro dito também narrado pelo Bukhari, que Allah subhanahu wa ta'ala seja satisfeito com ele, com seu trabalho, o seu enorme e magnífico trabalho chamado Sahih al-Bukhari, Salama disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou por um grupo de pessoas que praticavam o arco e flecha, né? Praticavam a arte do arco e flecha e falava: pratiquem o arco e flecha, Bani Ismail, ou seja, ó povo descendente de Ismail, porque sem dúvida alguma o seu avô, o seu padre, não, o seu pai, o seu progenitor, o seu primeiro, ou seja, no caso o profeta Ismail, era um excelente arqueiro. Ele era muito bom no arco e flecha. Nesse hadith ele reúne várias coisas, né? Num pequeno hadith ele afirma que os árabes são descendentes de Ismael, né? De Ismail, filho de Abraão, alayhi salam, ou alayhima as-salam, que a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Abraão, com o profeta Ismael e com o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele mostra que o profeta Ismael é o pai dos árabes, né, o pai racial, no caso, ou étnico dos árabes, e ele nos conta a característica desse profeta, que ele era um excelente arqueiro, e além de tudo ele incentiva as pessoas, incentiva aqueles árabes a praticarem o arco e flecha, porque é da característica dos seus próprios pais. Não só, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos diz tudo isso, como existe uma certa, me desculpem, como existe uma indicação que você praticar os bons atos que os seus pais praticavam faz parte da formação
do muçulmano, faz parte da nossa formação. Aquilo que os nossos pais crentes praticavam. Então, assim como Ismail, alayhi salam, praticava o arco e flecha, então os árabes também deveriam praticar o arco e flecha, e eu digo que todos os muçulmanos deveriam praticar arco e flecha, ou tiro, alguma coisa relacionada a esse esporte. Essa narrativa também foi narrada por Al-Bukhari. Hoje, então, terminamos com essa questão. Então, resumindo, o profeta Muhammad sallam, foi dado a ele o milagre de falar muitas coisas com poucas palavras. A Aisha dizia que o profeta Muhammad sallam podia se contar nos dedos de uma mão o número de palavras que ele falava normalmente. Não se deve se estender muito nas suas retóricas. Seja objetivo, seja claro, seja como foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seja curto nas suas palavras, pense nas suas palavras, metodologias, ou seja, tenha metodologia para falar, ou seja, pense exatamente como você vai falar de determinado assunto, seja claro, objetivo e direto. E terminamos com uma narrativa do Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, que ele fala: "Khairul kalam ma qalla wa dal wa lam yatil fayumil." Ou seja, as melhores palavras são aquelas que são poucas, porém indicativas de algo importante e não se estendem ao ponto de cansar as pessoas. Barakallahu fikum, muito obrigado por mais um dia nos acompanhando aqui no canal Córdoba Internacional nessas aulas sobre técnicas que utilizava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ensino das pessoas. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.